Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática aqui comigo, professor Alexandre dos Santos. Muito bem, nossa aula de número 65, objeto de conhecimento, transformações geométricas, simetrias de translação, reflexão e rotação. Olha o detalhamento, reconhecimento e construção de transformações geométricas, translação, reflexão e rotação. Muito bem, te convido agora, venha para a nossa aula. Muito bem, estou aqui, olha só, na estação espacial. E vocês conhecem esse planeta aqui atrás, né? Planeta Terra, olha só, né? Ele estava ali girando em torno, né? Do próprio eixo, né? E esse movimento aqui, ele tem um nome, né? Ele é o de rotação da Terra. Rotação, né? Que nós iremos aí estudar também hoje, né? E então, na matemática, a simetria de rotação, uma figura, né? Ela gira em torno de um ponto fixo. Cada ponto da figura, né, permanece à mesma distância do ponto de rotação. Apenas a direção muda, né? Então, aqui nós temos o próprio eixo, né, de rotação da Terra. Então, ponto central, né? Então, a Terra realiza uma rotação em torno desse próprio eixo, né, que vai dar o quê, né? O dia e a noite. Muito bem. Também temos esse movimento que é, né, de translação da Terra. Na matemática, nós temos o movimento de translação, né? Move uma figura de uma posição para outra sem alterar sua orientação. Todos os pontos da figura se movem na mesma direção e distância. Nós veremos também na nossa aula. A Terra também faz esse movimento de translação, né? É um movimento orbital ao redor do Sol. Durante esse movimento, a Terra permanece orientada da mesma maneira em relação às estrelas distantes, né? Mas a sua posição no espaço é que muda, né? Muito bem. Então, vimos aí rotação e translação, né? O movimento aí de translação vai dar, né, quando ela faz essa volta, né, nós temos aí um ano, né, no tempo. Bem, então vamos ver aqui mais exemplos de simetria. Olha só os tipos de simetria. Agora nós temos aqui, ó, com a minha própria imagem. Nós vemos aqui um eixo, né, ó, de simetria. Uma reflexão. Divide a imagem aqui, a minha imagem, né, em duas partes muito semelhantes, né? Então, aqui, como se fosse, por isso, ó, reflexão, né? Como se tivesse um espelho aqui bem no meio. Então, nós temos aqui esse eixo de simetria, tá? Vimos aí, então, né? Conseguimos verificar que esse eixo, ele divide aí, né? Fica, ó, uma imagem e a outra, e elas se complementam, dando a imagem do professor Alexandre. Muito bem, veremos outros exemplos. Vamos lá. Então, outra forma de verificar a simetria de reflexão é analisando as imagens em malha quadriculada. Dizemos que uma figura é simétrica em relação a uma reta quando cada ponto de um lado dessa linha reta tem outro ponto do outro lado. E respeitando, né, estão à mesma distância dessa reta. Então aqui nós estamos falando da simetria de reflexão. Reflexão, você vai sempre lembrar do reflexo, e o reflexo vai te lembrar do espelho, né? Aqui nós temos, então, vou
fortalecer aqui esse eixo de simetria. Né? Então, temos aqui o eixo de simetria. O que está dizendo? Nós estamos aqui colocando uma figura, ó. Essa figura aqui, vou reforçar aqui, ó. Lembrando aqui a letra C. Vamos ajeitar aqui mais um pouquinho, ó. Tá? Para melhorar a visualização, né? Conseguimos aqui verificar bem a figura, né? Cor roxa. Então, nós temos aqui na figura 1, lembrando, então, nessa malha quadriculada, a letra C. E temos uma outra figura aqui do outro lado. Lembrando a letra C. O que nós já conseguimos no olhar aqui, né? Verificar. Como se fosse uma imagem espelhada, né? O reflexo. E isso é o que você vai lembrar, então. Então é a simetria de reflexão. Mas para ser uma simetria de reflexão, tá? O que é importante, ó? Simetria em relação a uma reta. Né? Quando cada ponto de um lado dessa linha reta tem outro ponto do outro lado. E isso também, ó, tem que respeitar, né, a distância. Então vamos verificar aqui, ó. Olha só. Então nós temos essa reta, nós vamos chamar do eixo de simetria. Tá? Muito bem. Então, nós temos aqui esse ponto, ó, vamos pegar esse ponto. Em relação ao eixo de simetria, ó, nós temos 2 quadradinhos para a esquerda. Olhando para cá, ó, nós temos 2 quadradinhos para a direita. Então, esse ponto é simétrico a esse. Em relação a esse eixo vertical. Então, e isso nós conseguimos verificar em todos os pontos, ó. Nesse ponto também. Esse ponto aqui, ó, também está simétrico. Esse ponto simétrico a esse. Esse ponto simétrico a esse. Esse ponto simétrico a esse. E isso também vale. Como? Ó, vamos nomear um desses pontos aqui. O ponto B. Quem é o simétrico dele em relação ao nosso eixo de simetria vertical aqui, né? Então eu vou chamar esse aqui de B'. Por quê? Ó, 1, 2, 3, 4 nessa linha aqui, né? 4 para a esquerda. 1, 2, 3, ó, 4. Estou contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4 para a direita. Na mesma linha. Então, por isso que ele é o simétrico. E isso aconteceu com todos os pontos, né? Comparando aqui com da figura 1 para a figura 2. E aí nós temos o exemplo, né? Então, aqui, de reflexão. Tá? Vamos verificar isso de uma maneira ainda melhor agora nesse vídeo. Então nós temos aí, olha só, dá para visualizar bem, né, a reflexão. Sai de um lado e para o outro. Tá? Cada ponto eles têm, em relação ao eixo vertical de vermelho aí, essa simetria. Tá? Então temos aí a reflexão. Vimos que ela ficou um C e no outro lado a reflexão dele na figura 2, né? Ela está ao contrário, tá? Porque tem que respeitar a
a reflexão do ponto do outro lado desse eixo de simetria, tá bom? Então, vamos agora trazer essa ideia para nossas aulas aqui, né, falando em malha quadriculada. Nós vamos colocar no que nós já vimos, né, no plano cartesiano. Então, vamos verificar aqui essa reflexão de um ponto no plano cartesiano. Então, vamos dar os nomes aqui, né? Estamos falando aqui plano cartesiano lá do René Descartes. Esse eixo vertical, ele é o eixo Y, o eixo das ordenadas, tá? O eixo horizontal é o eixo X, o eixo das abscissas, horizontal. Vamos fortalecer ele aqui, ó, o eixo X. O eixo vertical, eixo das ordenadas, eixo Y. Tá? E nós temos aqui um encontro, né? Eles são eixos ortogonais. Eles formam entre si, olha só o símbolo desse ângulo, né? Significa que eles formam entre si um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Tá? Tudo bem. E nesse ponto de encontro aqui, né, dos dois eixos, é o que nós chamamos de origem do plano cartesiano. Esse ponto aqui é o ponto, lembra que nós vamos colocar, né, as coordenadas do ponto, primeiro em relação a x e depois em relação a y. Então, esse ponto aqui é o 0, 0, origem do plano cartesiano. Lembrando, então, do plano cartesiano, nós vamos, então, vou zerar aqui de novo, analisar aqui o ponto A. Vamos começar pela ordem alfabética. Ponto A. Então, esse ponto A, vamos dar a coordenada para ele aqui. Vamos lembrar, então. Ó, saindo aqui da origem, a gente... 2 casas em relação ao eixo X. Lembrando, então, que no ponto a gente vai botar a coordenada. Primeiro vem X, depois Y. Então, X aqui é o 2. E em relação ao Y, que é o eixo vertical, né? Ó, sobe uma casa para cima, né? Então, esse é o ponto 2, 1. Nós vimos que na reflexão nós temos um eixo, né, em que nós vamos fazer essa reflexão. Então, comparando aqui o ponto A, olhando para o nosso eixo vertical Y, qual ponto que vocês acham, né, que é o reflexo do ponto A em relação a esse eixo vertical? Ponto B. Vamos aqui colocar as coordenadas do ponto B. Vejam que no ponto B, ó, em relação a X, né, esse aqui é o eixo X, nós andamos 2 casas para a esquerda, né? Aqui, começando aqui na origem, que é o 0. Então, menos 2. Agora, nós vamos olhar aqui para o eixo Y, que é 1. Uma casinha para cima. Muito bem. Então, vejam que nós temos, em relação a Y, a mesma ordenada, né? E como ele é uma reflexão, ó, ficou e é simétrico, né? A simetria dele, ele estava no 2, então o B, que é em relação a Y vertical, vai ficar no menos 2, tá?
na horizontal. Ok? Então, muito bem. Em relação a y ainda, o ponto D. Quem é o ponto D? O ponto D, nós vamos olhar aqui, ó, x, primeiro sempre x. Quem é em relação a x? Ele está aqui, 2, dou 2 casas, né? Na horizontal. E em y, olha, y é na vertical, menos 1. Então, em relação ao eixo horizontal y, que está aqui na horizontal, qual será o ponto aqui, né, de reflexão? Será o C, né? Exatamente. Ó. Vejam que nós temos agora no x menos 2 e nós estamos falando em relação a y, e ele permanece menos 1. A ordenada não mudou. Então, nós verificamos aí em relação a y. E se nós podemos também mudar o eixo de reflexão. Nós vimos no eixo vertical, que é o eixo y. Nós podemos olhar para o eixo. Qual é o outro? Horizontal. Em relação ao eixo horizontal, olhando aqui o ponto A, né, que nós já vimos aqui que ele é 2 e 1. Qual será o eixo, o ponto de reflexão? Em relação já na horizontal, ele não será mais o B. Ele será o ponto D. Quem é o ponto D? Ó? Sempre x primeiro, né? Nós até coloquei já a coordenada dele. 2 e menos 1. Menos 1. Vejam que agora nós estamos falando em relação a x. O valor da coordenada aqui ficou a mesma, né? Só mudou o do eixo y. 1 para menos 1. E isso vai acontecer também, né, em relação a B. Quem é, né, a reflexão do ponto B em relação aqui ao eixo horizontal? O C, né? Então aqui nós temos que nós vimos, né, menos 1, menos 2 e 1. Então aqui vai continuar menos 2 e agora menos 1. Ah, tudo bem. Então, fizemos aqui uma revisão muito importante, se tratando aí de pontos no plano cartesiano. Essa reflexão, né, essa simetria, né, em relação ao eixo. Pode ser o eixo, temos dois eixos. Em relação, nós vimos aí ao eixo vertical y e também ao horizontal. Né? Muito bem. Então, nós temos mais simetrias, né? Temos a simetria de translação. Então, olha só, na simetria de translação, o tamanho e o formato são mantidos e assim ocorre apenas um deslocamento. Vamos pegar aqui o professor Alexandre e vou se deslocando ele. No movimento de translação, uma figura desloca-se de um lugar para o outro sem aí girar ou refletir. Uma reflexão, como nós vimos agora há pouco nos pontos. Então, vamos ver agora como é que fica, então. Olha só o exemplo também numa malha aí que nós chamamos de malha quadriculada. Também em relação a pontos. Nós vimos lá no primeiro exemplo justamente uma figura muito parecida com essa, né? Lembrando aqui a letra C. Vou fazer aqui, ó. Que era uma reflexão.
Lá na reflexão nós tínhamos então um eixo, né? E aí o que acontecia, né? Esse C ficava assim, né? Ó. Agora não mais, né? Não. Espera aí que eu tinha feito... Seria assim, né? Ó. Ficava assim. Só para vocês lembrarem. Agora não. Nós estamos falando aqui de uma outra simetria. Essa simetria é de translação. Você vai transladar, vai modificar vai pegar aquela figura e só mudar de lugar, tá? Então agora aqui, ó, ela continua, tá? Ela não pode mudar o seu formato. Ela só vai mudar de lugar, tá? Muito bem. Isso é transladar, mudar de lugar, tá? Vamos verificar aqui. Então essa figura, ela tá aqui, figura 1. Vou então apagar aqui, né? E o que aconteceu? Vamos começar em ordem aqui alfabética, ó, no primeiro pontinho. O primeiro pontinho aqui é o A. Então, o que está dizendo? Ó? Estou numa malha quadriculada. Então, todos esses quadradinhos aqui, ó, cada distânciazinha aqui, tem a mesma distância entre elas. Mudou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Andou 5 casas, né? Para a direita. 5 quadradinhos para a direita. Então, o A mudou aqui, ó. Então, nós vamos colocar o A novamente e botar uma linhazinha. Esse vai ser chamado de A'. Nós estamos aqui transladando essa imagem. E isso vai acontecer com todos os outros pontos. Tá? Então, nós temos o B, que está aqui. E ele... Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 casas também, ó, para a direita. Chamou de B'. Vamos olhar aqui o C também, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 casinhas para a direita. C'. E isso, olhando aqui o D também, ó. 1, 2, 3, 4, 5 para a direita. Todos os pontos. O E, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? E acabamos de transladar essa figura 1. Muito bem. Então, o ponto A da figura 1 tem na figura 3 o ponto A' com seu correspondente. Nós já vimos isso, né? Em todos os pontos. Além disso, o ponto A está a 5 lados do quadradinho do ponto A'. Em uma translação, todos os pontos de uma figura se deslocam na mesma direção, no mesmo sentido, né? E com as mesmas distâncias. Tá? Muito bem. Então, nós vimos aí a reflexão, né? A translação. E lá no nosso comecinho do nosso vídeo, nós vimos os movimentos da Terra, né? Em torno do seu eixo, que é a rotação, e a translação, que é em torno do Sol. Então, falando aí, nós temos ainda esse movimento de rotação. Vamos ver agora um exemplo falando sobre esse movimento. Olha aí. Nós temos a letra F, né? E ela faz uma rotação de 180 graus. E vejam que tem um pontinho aí, né? Ó, um ponto
Tá? Então, essa rotação, ela será sempre em relação a algum ponto que nós vamos fixar para fazer essa rotação. Nesse caso aí, esse ponto ficou nessa posição. E aí foi feita uma rotação de 180 graus em relação a esse ponto. Vejam que o F estava de cabeça para baixo e depois ele, né, ou vice-versa. Então vamos ver simetria de rotação agora. A simetria de rotação ou central acontece se, ao girar uma figura ao redor de um ponto, ela fica exatamente como na posição original, ou seja, a aparência do objeto não muda mesmo depois da rotação. Né? O que vai mudar aí, né, é o sentido dela, né, que ela vai girar, ó, ao redor de um ponto. E aí esse ponto é um ponto fixo. Né? Vamos aqui, ó, para um exemplo com a foto do professor Alexandre, né? Então, aqui vamos olhar aqui, né? Eu estou em pé. Se eu for dar uma volta completa, eu volto, né? Aqui para a mesma posição. Seria um... E onde que está o ponto que nós estamos girando, né? Isso aí é importante. Então, aqui, ó, o ponto bem no centro, né? Um ponto. E nós giramos a imagem do professor Alexandre. Aqui, então, se eu pego a imagem e giro, né? Ó, pode, nesse sentido aqui. Se eu mudo, então, vamos lá, ó, olhando para cá. Até aqui, nós temos essa primeira imagem, né? 90 graus. Veja aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, lá como nós vimos no plano cartesiano, ó. Aqui temos um eixo e aqui um outro eixo, né? Vou colocar ele bem no meio, porque nós temos o ponto, né? Bem aqui, que é o ponto fixo para virarmos a imagem. Então, 90 graus. Ó. Se lembrando, né, aqui da nossa imagem, o professor aqui está na posição em pé. Então, se eu giro essa imagem, essa fotografia aqui do professor Alexandre em 90 graus, nós temos essa imagem aqui. Girando 180 graus, acaba de ficar de cabeça para baixo. Vou botar um ponto, lembrando que o nosso ponto está bem aqui no centro. 270 graus. Né? E aí nós vamos sempre lembrar, né, que 90 graus aqui é um quarto de volta, né? Uma meia volta é 180 graus, 3 quartos de volta, 270. E fazendo a volta completa, então, 360 graus, e o professor Alexandre está de novo na imagem original. Tá? Muito bem. Então, nós vimos, né, na nossa aula, as simetrias, né, que nós temos, que é reflexão. Então, na primeira aqui de reflexão, e você pode pensar que ficou igual o da translação, mas tem um detalhe aqui, né? Ó, primeiro, que nós precisamos de um eixo, né? E aqui é um reflexo. E olha só, né? Nós conseguimos verificar aqui, ó o relógio, né? Olha o desenho da blusa, né? Essa aqui é a reflexão, né? Esse
ponto, tal mesma distância deste ponto aqui. Já na translação, transladou, né? Então, esse vem para cá, esse aqui para cá. Então, a imagem, ó, não mudou. A imagem é a mesma. O que que mudou? A posição aqui no espaço, né? Foi para um outro lugar, transladou, mudou de posição. E na rotação que nós acabamos de ver, né? O professor Alexandre girando em torno de um ponto fixo, né? Vamos colocar aqui o ponto fixo. Muito bem. Espero aí que vocês tenham compreendido melhor, né? E gostado da nossa aula. Ficamos por aqui, até a próxima.